Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Ó pessoal, dando sequência aí à nossa playlist da saga dos campeões do mundo, né? De Laborduné até Magnus Carlsen. A gente tá aqui no Alexander Alekhine, tá? Então estamos no reinado aí do Alekhine, o atual campeão mundial. E a gente tem uma partida muito interessante hoje do Alekhine, uma partida muito famosa, é um clássico da literatura enxadrística. Muitos inscritos vêm pedindo aí essa partida. E agora, como tá no reinado aí do Alekhine na nossa playlist, cabe, né? Cabe muito bem. Aqui ele tá jogando contra o Aram Ninzovic, né? O Ninzovic é um jogador fantástico aí, eu já falei bastante dele no nosso canal, né? Se eu não me engano, é o My System, é do Ninzovic? My System, isso, My System. O livro My System, meu sistema, com ideias realmente muito bacanas, muito, né, do xadrez aí, o dito xadrez hipermoderno, né? Então o Aram Ninzovic era um dos defensores aí do modernismo, né? Do hipermodernismo aí do xadrez, né? E vamos dar uma olhada nessa partida então, o Alekhine, uma partida bem famosa, vamos dar uma olhada como que o Alekhine era um jogador que estava muito à frente da época dele, realmente muito à frente da época. O reinado dele, nós vamos chegar lá, mas ele foi interrompido apenas quando ele não estava mais entre nós, né? Isso daí nós vamos chegar a falar isso quando estiver encerrando aí o reinado do Alekhine, tá bom? Mas ele morreu como campeão mundial, tá? Ninguém conseguiu tirar a coroa a coroa dele. Minto, o Max Euwe conseguiu tirar, mas depois ele retomou, tá bom? Nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais pra frente aí na nossa playlist. Vamos dar uma olhada nessa partida então. O Alekhine aqui de brancas, vamos ver como é que ele joga aqui contra o Ninzovic. E4, peão do rei, E6, a defesa francesa aqui pelo Ninzovic. D4, D5, e aqui cavalo C3. O Alekhine vai para a variante Paulsen da defesa francesa. Bispo B4, cravando então aqui o cavalo, né? E aqui E5 é o lance mais jogado, tá? Nessa posição. Então passando aí o peão, ganhando bastante espaço no centro. Quem joga isso de pretas em algum momento vai ter que jogar C5, tá? Inclusive o lance mais jogado nessa posição é imediatamente o lance C5. Qual que é a ideia? É bater na base aqui, né? Na base dessa cadeiazinha de dois peões aqui centrais, né? Então você bater na base para enfraquecer o peão aqui de E5, tá bom? Se as brancas quiserem no futuro defender com F4, vai abrindo um pouquinho a posição, criando algumas fraquezas, né? Então C5 é um lance bem jogado. E aqui, hoje em dia, a turma joga muito com A3, né? Aí depois de bispo toma, peão toma. Opa, por algum motivo travou aqui. Pronto, voltou. Peão toma, tá? E aí aqui dama C7 é um lance muito jogado, colocando aqui essa dama, né, em muitas linhas, vai ameaçar depois das trocas. Depois das trocas aqui em D4, entrar com a dama em C3 com cheque, né? E, com ataques perigosos, né? Tá? E as brancas aqui, se quiserem ir para uma linha bastante aguda, podem jogar o lance dama G4, né? Também partindo para um ataque aqui. As pretas podem jogar aqui lances como F6, rei F8, também é muito bem jogado defendendo, tá? A gente tem uma partida bem difícil aqui, bem aberta, bem tática. Por enquanto tá fechada, né? Mas vai abrir, a posição vai ser bem tática, é bastante perigoso. Os dois lados têm que ter estudado bastante para poder jogar uma variante como essa, tá? Mas depois aqui de C5, o Alekhine não foi pro lance A3 imediatamente, ele jogou primeiro aqui com bispo em D2. E eu gostei muito de ter visto essa partida, de ter estudado essa partida para mostrar para vocês. E eu não me recordava desse lance bispo D2 como uma opção de abertura aí contra a Wiener, a variante Wiener da defesa francesa. É quando se joga aqui depois de cavalo C3, né? Só retomando aqui, que é a variante Paulsen da defesa francesa. Depois que se joga aqui bispo B4, é o nome variante Wiener da defesa francesa, tá? E aí, realmente, aqui E5, C5 e aqui A3 é meio que automático. Eu gostei de ter visto essa variante com bispo D2. Vocês podem jogar também, a gente pode jogar. Realmente o computador prefere, tá? E os grandes mestres atuais preferem jogar com A3. Mas quem sabe, né? O bispo D2, aí se você der uma boa estudada, pode surpreender muitas vezes o teu adversário não tá esperando. E vamos ver como é que o Alekhine joga isso. Cavalo aqui em E7. E agora o lance bacana aqui, cavalo B5. Vai um pouco contra os princípios, né? De abertura, você mover a mesma peça duas vezes, já mexeu o cavalo aqui para C3 e agora imediatamente para B5. Só que esse lance aí vai fazer com que as pretas também
né, repitam movimentos aqui. Agora esse bispo está atacado, muito provavelmente vai capturar e vai perder um tempo aí com esse bispo. Esse cavalo fica muito bem colocado aqui em B5 por hora, né? Sempre ele vai ter a opção de vir para D6, né, em algum momento. Então é um cavalo que incomoda esse cavalo aí de B5. A partir desse com o bispo toma D2, cheque, dama toma D2 e agora roque. As pretas não se incomodam muito com o imediato cavalo D6, né? Afinal de contas aí esse cavalo não está fazendo muita coisa aí. Na verdade mexer de novo esse cavalo, aí as brancas vão ficar realmente muito atrasadas aí no desenvolvimento. Não tem por que você fazer um lance desse, né? As brancas não ganham realmente nada fazendo esse lance e só se atrasam no desenvolvimento, tá? Então não é porque ele pode vir para D6 que ele precisa ir para D6 agora. Ele não está ameaçado, esse cavalo, né? E as brancas precisam então acelerarem aí o seu desenvolvimento. C3 foi jogado aqui pelo Alekhine, solidificando aqui essa cadeia de peões, né? Aqui de D4 e E5, você se joga um lance aqui do tipo cavalo em F3, né? Isso pode em algum momento prejudicar aqui essa cadeia de peões, né? Depois de A6, cavalo D6, C toma D4, a gente vê que enfraqueceu bastante aqui. Cavalo toma D4 e as pretas podem até continuar aqui com F6 e explorarem, aí tentar abrir um pouco a posição para explorar o rei no centro, tá? Então C3 aqui pelo Alekhine, ó. C3 é um lance muito importante, né? Para manter realmente essa cadeia aqui de peões, um defendendo o outro. Um lance muito bom aqui do Alekhine, né? E ele não está se importando que esse cavalo não tem mais casas para voltar aqui. Isso que é interessante pelo Alekhine, ele não está pretendendo voltar com esse cavalo, né? Ele quer deixar o cavalo aí. Se precisar no futuro, ele pode vir para D6, né? Olha que interessante. A partida segue com B6. O Nizovic quer abrir o bispo aqui de casas claras. F4 aqui pelo Alekhine, mais uma vez reforçando aqui esse centro, né? Interessante, abrindo um pouco aí, expondo um pouco o rei, mas as pretas não tem como tirar proveito disso, né? Não tem mais o bispo de casas escuras e a dama não tem entrada aqui por enquanto, né? E essa entrada também não faria muita coisa agora. Então F4 deu tempo, né, de jogar e um excelente lance aqui. Bispo A6, vale dizer que o cavalo está defendido, não precisa se preocupar com isso agora. Então simplesmente cavalo F3, desenvolvendo o cavalo. Dama D7, agora sim esse cavalo está atacado. Aí você fala, agora ele vai para D6 então. Não, porque o Alekhine ele é, mais uma vez, repito, um jogador muito à frente aí, né, da sua época. E ele tem ideias avançadas. Aqui, se ele joga um lance como cavalo D6, é o cavalo na cesta horizontal, né, o cavalo monstruoso e tal. Só que, na verdade, nessa posição, esse cavalo realmente não está fazendo muita coisa, né? Olha só, toda regra no xadrez tem a sua exceção, né? E essa é uma delas. Esse cavalo não está fazendo nada que você só vai ajudar as pretas trocarem o bispo mal delas. Esse bispo aqui é um bispo mal, né? Os peões centrais estão na mesma casa aqui do bispo. Você vai ajudar, as pretas simplesmente tomam aqui, né? Você vai ter que tomar aqui ou de rei ou de torre. E aí perde o roque, né? Esse cavalo aqui realmente, ó, vocês conseguem ter esse feeling aí, essa intuição de que esse cavalo não está fazendo nada, né? Ele não está ameaçando ninguém. Dá para deixar ele quieto aqui, as pretas podem continuar desenvolvendo as demais peças. E esse cavalo aí realmente não tem a ação que costuma ter, né? Um cavalo na cesta horizontal. Interessante, né? Então o Alekhine viu tudo isso e não vai para o dogmático, né? O lance seria um lance dogmático, né? Vir para a cesta horizontal simplesmente porque a gente lê que colocar o cavalo na cesta horizontal é bom, né? E ele não vai para esse lance dogmático. O Alekhine era um jogador livre de dogmas. Ele joga aqui com A4, adicionando mais uma defesa ao seu cavalo e mantendo, né, o bispo na partida, mantendo as pretas com esse bispo ruim aqui que não está jogando. Cavalo aqui de bem C6, desenvolvendo outro cavalo. E agora o Alekhine não está muito preocupado em dar roque aqui, o rei está bem no centro. Ele vai para mais um lance aqui fantástico, B4, buscando uma ruptura realmente, fazendo uma pressão aqui em C5, né? Muito bacana aqui o lance do Alekhine. C toma B4, C toma B4, esses peões estão muito bem defendidos, né? Aqui pela dama pelos cavalos, né? Então aqui está tudo muito bem seguro na posição, né? E vamos ver como é que a partida continua. Bispo B7, e agora não tem mais o problema do bispo nessa diagonal, e esse cavalo está livre para sair daí, né? E agora sim esse cavalo ganha força na cesta. Olha a diferença. Cavalo D6 foi jogado. Dá para perceber como esse cavalo agora sim tem uma influência na posição, né? Tá escravizando a dama, né? Esse bispo aqui continua não fazendo nada. As brancas agora têm um bispo para poder jogar aqui em B5. A5 é um lance muito forte, buscando mais uma ruptura, né? Buscando abrir mais aí a posição, criando fraquezas. Agora sim esse cavalo, né? Agora é diferente, né?
esse cavalo aqui ficou forte. Cavalo D6 foi jogado. F5 foi jogado agora pelo Ninzovic. A5, buscando mais uma ruptura. Cavalo aqui em C8. E agora seria muito bom para o Ninzovic se o Alekhine capturasse aqui em B6. Né? Agora depois de cavalo toma D6. Né? Aqui tá ganhando peão e tudo mais. E toma D6, toma B6. Seria uma posição muito boa para as negras. Teria resolvido todos os problemas aí das negras. Né? Então por isso que depois de cavalo C8 aqui o Alekhine tem que fazer alguma coisa em relação a isso. E ele toma agora então o bispo de casas claras. Vai trocar um cavalo na sexta por um bispo mau? Por que o Alekhine está fazendo isso? Mais uma vez, gente. O Alekhine é um jogador sem dogmas. Né? Ele é um jogador muito à frente da época dele. Um cavalo na sexta, trocar por um bispo mau. Por quê? Porque ele tem uma ideia que a gente vai ver aqui na sequência. Né? Ele vai enfraquecer as casas claras aqui. Ele vai dominar as casas claras e a coluna C. Tá? Essa que é a ideia aqui do Alekhine. Ao capturar aqui em B7... dama vai ter que tomar, ele pode avançar aqui em A6 com o tempo sobre a dama, né? E agora o bispo dele vai vir para B5 e ninguém vai tirar esse bispo daí, uma vez que o peão vai estar aqui em A6. Nós vamos ver tudo isso, tá? Mas só explicando um pouquinho aqui a intuição, tá? Do porquê que o Alekhine joga isso, tá? Então ele joga aqui para realmente ganhar um tempo aqui, dominar as casas claras com o bispo e depois poder fazer um domínio na coluna C, tá bom? Então por isso ele troca o cavalo na sexta por um bispo mau, tá bom? Interessante, né? O Alekhine é fantástico, Aprende-se muito com ele a livrar-se de dogmas e ter um jogo livre, tá? Um jogo de pensamento livre, pensamento aberto. Cavalo toma B7, dama toma B7, A6, olha que maravilha. Agora esse cavalo aqui não tem para onde jogar, né? Esse peão aqui tá preso, né? A dama tá atacada, o bispo vai vir aqui para B5 e prender esse peão aqui de B6. E esse cavalo não tem jogo, né? Agora A6 prendeu tudo, esse cavalo vai vir para onde, né? Vai vir para E7, de E7 ele vai para onde, né? Ele vai ter que ficar defendendo aqui esse cavalo. Vamos ver, vamos ver. A dama F7 foi jogado, bispo B5, Alekhine continua com seu plano. Agora esse cavalo aqui que não tá fazendo nada, ele tá atrapalhando aqui as torres, né? Essas torres querem jogar e o cavalo não deixa. Então o cavalo aqui de 8 em E7, defendendo aqui e abrindo para as torres poderem jogar. E agora sim, no lance 19, o Alekhine dá o roque, protegendo o rei, trazendo mais uma torre, né? Calmamente ele vai dominar a coluna C. Não tem pressa aí para dominar a coluna C. A partida seguiu com H6, né? Um lance aí... o Ninzovic não consegue encontrar um plano aqui, né? É muito difícil de achar um lance. Então aqui o Ninzovic, a meta dele é sobreviver. Aqui as brancas estão claramente melhores já, né? Com o domínio aí vão ter agora, ó, com torre de F em C1 já tem uma pressão na coluna C, uma pressão forte na coluna C. Um bispo muito bem colocado. As pretas sofrem com falta de espaço. As brancas estão melhores. O Ninzovic só pode realmente torcer para sobreviver aí nessa posição, né? Torre de F em C8, defendendo aí o cavalo. A torre C2. Agora o Alekhine vai dobrar as torres na coluna C. A dama em E8, trazendo mais uma defesa aí para o cavalo. Mas esse lance coloca uma cravada aqui, né? Na própria dama, uma autocravada, né? Aqui talvez, né? Talvez... um lance aqui como cavalo D8 para tentar aí trocar algumas peças, aliviar a pressão. No entanto, aqui ainda assim o Alekhine ficaria muito bem aqui com torre de A em C1. E depois de torre toma C2, torre toma C2. Um lance como cavalo G6 aqui para as negras. As brancas vão poder jogar aqui com cavalo E1, cavalo D3. Tranquilamente podem jogar um G3, dama C1 e dominar aqui completamente a posição, tá? Dominar bem aqui a partida. As pretas não vão poder fazer nada em relação a esse plano, tá? Então, de qualquer forma, ficaria muito bom aqui pro Alekhine, né? Mas o lance jogado foi dama em E8 e agora esse cavalo tá preso, né? Tá cravado. A torre de A em C1, torre de A em B8 e olha só, né? Que coisa essa torre aqui. Olha o lance, esse peão aqui como ele é forte, né? As pretas gostariam muito de jogar um lance como torre B7, torre C7, né? Mas não podem. Então, torre B8, torre de A em B8. E aqui, mais uma vez, né, o Ninzovic lutando para sobreviver, né, não consegue encontrar um lance, tá quase em Zugzwang já no lance 22, né. E aqui o Alekhine vai para uma ideia muito interessante, e é por isso que essa partida se torna famosa. Primeiro ele faz o lance dama em E3, colocando aí a dama, né, desafiando aqui, né, esse cavalo não pode capturar aqui em B4, ele tá cravado, né, então dama em E3. A torre C7 foi jogada e aqui o Ninzovic vai querer adicionar, né, mais uma defesa aqui, essa pressão enorme na coluna C. E agora sim, gente, se você quiser pausar
essa posição e encontrar o plano aqui do Alekhine. Não é simplesmente encontrar o lance, tá? Não existe nenhum lance tático aqui, tá? Nessa posição. A gente pode ver aqui, vamos contar aqui as defesas, né? Ó, 1, 2, 3 defesas aqui nesse cavalo aqui de C6. Ó. 3 defesas, são apenas 3 ataques. Né? Então as pretas estão defendidas. Essa torre vai adicionar mais uma defesa, aqui uma quarta defesa. Então não existe nenhum movimento agora vencedor. Né? Cavalo H4, cavalo G6 não entra, né? G6 está muito bem defendido, não dá para ser esse plano. Né? Então, assim, o que você faria nessa posição? Né? Não adianta você jogar um lance do tipo dama C3 também. Né? Porque você não vai colocar a dama na frente aqui das torres. E com isso eu já dei alguma dica, né? Com isso eu já dei alguma dica. Seria muito bom, né? Você ter a dama aqui, mas você não pode colocar a dama na frente das torres. Essa dama é a peça de maior valor, né? Você não vai botar ela no batalhão de frente. Ela não vai poder capturar alguma peça que não vai valer a pena, né? Então, dito isso, acho que ficou uma dica interessante. E espero que você tenha encontrado, então, o plano aqui do Alekhine para continuar melhorando aí a sua posição. E o lance jogado então foi torre C3, espero que você tenha encontrado esse plano, né? Torre C3 dando a casa C2 para a torre, que por sua vez dará a casa C1 para a dama. Vamos ver isso acontecendo, ó. Dama D7 foi jogado, as pretas não tem realmente muito o que jogar, torre de 1 em C2. E agora o Ninzovic percebendo, né, que vai vir chumbo grosso, tem que trazer o rei, para defender também aí a posição. Rei F8, então esse rei vai querer se juntar aí na defesa. E agora então o bonito lance dama C1. E essa posição ela é histórica, é uma posição clássica. Guardem essa posição. É o famoso canhão de Alekhine. Olha esse canhão aqui, gente. Isso aqui é sensacional, realmente, essa formação, né, de duas torres e uma dama aqui embaixo. O Alekhine montou um canhão nessa partida. E essa partida, então, essa posição é famosa na literatura enxadrística como o canhão de Alekhine. Né? Se você tiver a oportunidade de fazer isso numa partida sua, faça. Né? Que fique o registro aí desse padrão. O Alekhine dominando completamente um dos melhores jogadores da época, o Ninzovic. Vamos olhar, né? Agora a força aí desse canhão. Bom, aí você fala o seguinte, agora as pretas defendem com torre de bem C8. Né? A gente tem aqui, ó, 3, 4 ataques aqui em C6 e a gente tem 1, 2, 3, 4 defesas em C6. O problema é que agora bispo A4 foi jogado aqui pelo Alekhine e a grande ameaça é B5, né? B5, quando esse cavalo sair daí, esse canhão vai ganhar uma torre limpa aqui em C7, né? Vai ganhar a partida facilmente aí, né? Então, muito bacana o lance bispo A4. E as pretas não tem como defender, né? Como é que vai se defender aqui contra B5? Não dá tempo, ó. Se jogar rei E8, vem B5, né? O rei não consegue chegar em D8, não dá tempo, né? Então aqui o Ninzovic faz um lance forçado praticamente da posição, que é o lance B5, atacando o bispo, entregando um peão, mas ganhando um tempo, né? Agora não tem mais o perigo do peão B5, né? A partida segue então com o bispo toma B5, e agora com isso o Ninzovic ganhou um tempo. Trouxe o rei mais para perto, rei E8, e agora o Alekhine continua com a sua ideia, bispo A4, mais uma vez ele quer jogar o lance B5, e agora então... opa, desculpem gente, o que aconteceu aqui? Depois de bispo A4... Poxa, deu uma piscada aqui na internet e aí ferrou aí a posição. Deixa eu mudar minha internet aqui. Vamos lá, faz parte. Vamos lá. Então, gente, B5 foi jogado. Pelo menos aqui o Ninzovic vai ganhar um tempo, né? E depois de bispo toma. O rei agora encosta e depois de bispo E4 o rei chegou aqui em D8, tá bom? Só que nessa posição tá tudo certinho, né? Agora não adianta mais jogar B5, né? Se jogar aqui diretamente B5, cavalo pode vir aqui para B4, né? E aí depois de torre toma C7, torre toma C7, enfim. Daria até para jogar aqui com B6. E apesar de ser uma posição complexa, né? Dama toma aqui em A4, torre toma C7, seria uma posição vencedora para as brancas. Mas o Alekhine não vai para essa continuação, né? Poderia jogar aqui já o lance B5, mas ele joga com muita elegância aqui, ele não vai para essa sequência, ele quer mais, né? Ele quer jogar com elegância, né? E ele faz um lance aqui e o Ninzovic abandona. O lance jogado aqui pelo Alekhine foi o lance H4, olha com que elegância, né? E agora o Ninzovic tem que abandonar a partida. Isso aqui é uma posição de zug-zwang. Qualquer lance das pretas será um lance ruim, né? Vamos lá, ó.
Esse cavalo aqui em C6 não pode se mexer, porque tá caindo a dama. Esse cavalo aqui de E7 não pode se mexer, senão tá perdendo uma defesa aqui e vai perder peça. A torre não pode se mexer, vai perder uma defesa em C6. A dama vir para E8 só vai postergar o inevitável, né? Agora sim perderia uma defesa aqui em C7 e B5 seria uma ameaça real, né? Aqui sim B5 seria vencedor. Então não dá para tirar a dama tá protegendo aqui em C7. Vou jogar G6. As brancas poderiam até jogar um lance de espera aqui, ó, rei H2, partindo do princípio que agora as pretas são obrigadas a jogar. Isso daí no xadrez é que é interessante, né? Não dá pra preta pular lance. A preta gostaria muito de pular lance aqui e falar, não, brancas, joga de novo. Então rei H2 tiraria proveito do fato de que as pretas são obrigadas a jogarem aqui. Qualquer lance para as pretas vai ser ruim, né? Olha só, rei H2 e as pretas continuariam em zug-zwang. E se jogarem, por exemplo, rei E8, mais uma vez agora o lance B5 seria vencedor, né? Teria perdido uma defesa aqui de C7. Interessante, né, gente? Essa partida é demais, ela é linda demais. O canhão de Alekhine, por isso que depois de H4, né, um lance extremamente elegante, o Ninzovic abandonou. Como eu falei, poderia ter jogado B5 e ir para essa linha bastante maluca aqui, né, com torre toma, B6 atacando aqui a dama, né, fazendo um ataque descoberto, e depois de dama toma torre, toma aqui em C7. É uma posição melhor, realmente vencedora aqui para as brancas, mas para quê, né, oferecer possibilidade de contra-jogo aí para as negras, ou esse jogo ainda vai ter muitos lances, né? Para que fazer isso se você tem um lance melhor, né? Então por isso aí que o lance H4 ali foi o lance vencedor e elegante aí do Alekhine. Espero que vocês tenham gostado, um clássico da literatura, o canhão de Alekhine. O Alekhine, mais uma vez, né, um jogador muito à frente aí da sua época. Ele tinha alguma influência do movimento hipermoderno do xadrez, mas ele ainda se mantinha fiel também aos conceitos clássicos, né, e conceitos próprios. Né? Como eu falo, ele era um jogador sem dogmas. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí dessa partida. Muito obrigado mais uma vez pela audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!